Há alguns bons meses atrás, havia especulação de que a Netflix estava fazendo uma série baseada nos games Resident Evil. E hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 27 de agosto de 2020, a Netflix confirmou oficialmente que essa série live action está acontecendo, com algumas informações muito interessantes e um pouco estranhas. Essa série da Netflix vai ter como showrunner o Andrew Dabb, que já trabalhou em Supernatural, e vai ter também a Bronwyn Hughes, que já foi diretora de episódios de séries como Walking Dead, Breaking Bad e até 30 Reasons Why, como produtora, além dela dirigir os 2 primeiros episódios, talvez para dar o tom do que a gente vai esperar nessa série, que terá, dentro dessa primeira temporada confirmada, 8 episódios, cada um com 1 hora. Nas palavras do próprio Andrew Dabb, que diz que Resident Evil é o seu jogo favorito de todos os tempos, a série terá velhos amigos, rostos conhecidos talvez dos jogos, personagens icônicos, além de coisas sanguinárias nunca vistas antes, e que vai ser uma série para cada tipo de fã, até mesmo os de primeira viagem. E falando da história, ela vai se passar em 2 linhas narrativas diferentes, uma em que a gente acompanha as irmãs Jade e Billie Wesker se mudando forçadamente para New Raycon City, que é uma cidade corporativa, e quanto mais tempo elas passam lá, mais elas descobrem que essa cidade é mais do que parece ser e que o pai delas esconde segredos que podem pôr fim à humanidade. E na segunda linha narrativa, que se passa mais de uma década após a primeira, existem apenas 15 milhões de pessoas no mundo, porque a Terra foi devastada pelo T-Virus. E aí, nesse contexto, a gente acompanha a Jade, já na casa dos 30 anos, tendo que sobreviver dentro desse novo mundo, enquanto que o passado dela, que é composto pelo pai, pela irmã e por si mesma, continuam a assombrá-la. Por essa descrição do que vai ser a série, dá pra talvez pensar que ela vai ser muito mais próxima do que são os filmes estrelados pela Milla Jovovich, do que necessariamente o que os fãs esperavam de fato, no sentido de que vai ser uma história inédita, construída para ser contada, que vai trazer talvez personagens dos jogos, mas não necessariamente pegar um jogo que já saiu, tipo, pega o Resident Evil 2, ou 3, ou 4, e adapta aquela história para um formato série live action. Pelo jeito não vai ser isso que vai acontecer. E até pensando mesmo no fato de que a franquia nos cinemas foi um sucesso de bilheteria, você pode até não gostar, não tem problema. Eu particularmente acho que é uma galhofa, uma farofa muito divertida, mas é inegável que 1,2 bilhão de dólares é muita coisa e que deve ter uma base de fãs gigantescas. Então essa série da Netflix, ela tem que abranger muitos fãs de Resident Evil, tanto a galera que curte os jogos, quanto a galera que curte os filmes, quanto uma galera que nunca assistiu nada. Então tem que ter elementos para todo mundo nesse sentido. Então eu sinto que talvez a série explore esse ponto. Vai ser uma história nova, mas que pode trazer personagens dos jogos, personagens dos filmes, algumas situações. Não necessariamente se passar no mesmo universo dos filmes, o que eu acho que não vai acontecer. Porém, aqui pensando com a minha cabeça, a produtora por trás dessa adaptação para Netflix é a mesma produtora dos filmes de Resident Evil, a Constantine Film. Então meio que tá tudo ali no mesmo balaio. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. Até porque se a gente pensa para onde vai os filmes de Resident Evil, que vai para aquele mundo pós-apocalíptico bizarro, gigantesco, Mad Max, o último filme então nem se fale, eu acho difícil isso acontecer, mas levando em conta essa sinopse de que há 2 linhas narrativas, uma que se passa meio que ali na época do Resident Evil 2, posterior, talvez reconstruindo uma cidade e tal, e depois essa outra linha narrativa que se passa num futuro devastado, pode ser que aconteça. Mas tem 2 pontos nessa sinopse que eu achei muito curiosos, é que o primeiro são as irmãs Billie e Jade, que são filhas do Wesker. Eu não lembro do Wesker ter filhas nos jogos, mas isso vindo de alguém que não jogou todos os Resident Evil, não jogou todos os spin-offs, eu joguei meio que o 2, joguei o 4, 5, 6, 7, eu não joguei muita coisa. Mas se você lembra de algum lance de ter filhas, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu lembro que ele tem uma irmã, que é a Alex Wesker, e tem um filho do 6, que é o Jake. É o Jake Wesker. Não é Jake Wesker, é outro sobrenome, mas aí é meio que Wesker Jr.,
que é um filho que foi abandonado e tal, mas questão de filhas eu não lembro. Mas vindo de Resident Evil, desse lance do Wesker, pode ser até que se trate de clones dele. Isso sou eu especulando, mas a gente pode ver, sei lá, elas descobrindo que são clones, que o Wesker criou elas com propósitos nefastos, e aí o que a gente vê na linha futura é justamente a Jade tentando sobreviver, enquanto que a Billie meio que se torna a vilã desse mundo, e as duas tendo que estar em lados opostos, pode ser algo nesse sentido, mas novamente, sou eu especulando. E um outro ponto que eu achei muito curioso dessa sinopse é que falam New Raycon City, tipo, Nova Raycon City. O que aconteceu com a cidade original? Será que o que a gente vai ver dentro da série são eventos posteriores ao que os jogos mostram, por exemplo, ou quem sabe os filmes, de que havia a primeira cidade, aí acontece tudo aquilo que acontece, é infestada por zumbis, e aí explodem a cidade, e aí eles reconstroem, e essa nova cidade que a gente vai acompanhar? Não sei. Jogo aqui a pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. E isso, pessoas, esse é meu vídeo falando sobre essa notícia da série de Resident Evil da Netflix. Eu fico num misto de curiosidade e empolgação, com um pouco de receio também. E vocês ficam afim de ver uma série de Resident Evil live action na Netflix? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal, a bolinha vai aparecer aqui do ladinho, você clica, assina, faz parte do Bilheterama. Se você gostou do vídeo, o like eu agradeço de coração e me siga nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Tchau!